da Ragol, de Física, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das aplicações da equação da calorimetria. Você já deve ter assistido lá o vídeo de calorimetria 1, onde a gente estabelece lá a equação, unidades, descreve como é que é a matéria. E agora vamos fazer a aplicação disso. Onde que vai aparecer isso? Então aqui a gente tem um problema típico do vestibular, que vai aparecer um gráfico aqui para a gente analisar, e vamos aplicar tudo aquilo que a gente viu lá, aqui. Uma fonte térmica fornece 50 calorias por segundo a uma substância. Esta varia sua temperatura conforme o gráfico abaixo. Se a massa da substância é de 125 gramas, quanto valem a sua capacidade térmica e o seu calor específico? Bom, então vamos primeiro tirar os dados que eu tenho ali. Eu tenho que a fonte térmica consegue fornecer 50 calorias por segundo. Então quer dizer que se eu tenho 1 segundo passado, eu tenho 50 calorias que foram fornecidas. E aí eu posso fazer uma regra de 3 baseada nisso daqui. Como assim uma regra de 3? Porque olha o meu gráfico. O gráfico é temperatura em graus Celsius e aqui eu tenho tempo em segundos. Então, esse gráfico, essa parte do gráfico está se referindo justamente àquela quantidade de 50 calorias por segundo. Se vocês pararem para analisar, calorias por segundo é energia por tempo, que é potência. Então, isso está me dando a potência da fonte térmica. E aqui está dizendo que quando acabaram esses 20 segundos, a amostra tinha mudado a substância tinha mudado a sua temperatura de 0 para 40 graus Celsius. Tá? Então eu vou utilizar isso tudo aqui. Então eu sei que são 50 calorias em 1 segundo, então vão ser 20 segundos para ter X calorias. A gente multiplica aqui, então eu vou ter X igual a 20 vezes 50, 1000 calorias. Então nesse período de tempo foram fornecidas 1000 calorias para essa substância para fazer com que a temperatura fosse de 0 até 40. Então daqui do gráfico eu tiro um outro dado relevante. A temperatura inicial era 0 e a temperatura final é 40. E como a gente já sabe, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que vai dar os próprios 40 graus Celsius. Que dado mais que é apresentado pelo problema? Se a massa da substância é de 125 gramas. Então vamos botar aqui. Massa, 125 gramas. Comparando esses dados aqui que eu tenho com aquela equação, eu vejo que eu já tenho o Q, já tenho o ΔT e já tenho a massa. Então, a única coisa que está faltando é o calor específico. Então, agora a gente joga isso tudo lá dentro. Então, Q igual a MC ΔT. O Q vale 1000. O M vale 125. O C eu vou descobrir. E o ΔT vale 40. E agora, basta jogar matemática nisso daqui. 1000 igual a 125 vezes 40, vai dar 5.000. E passa esses 5.000 para lá dividindo. Isso vai me dar o valor do calor específico que foi pedido. Então, o meu Czinho vai valer 1000 dividido por 5.000, 0,2 calorias por grau Celsius, que é a unidade que a gente viu lá no primeiro vídeo. Para completar o que foi perguntado, vamos abrir um tiquezinho aqui do lado, para calcular o valor da capacidade térmica. E aí, para calcular o valor da capacidade térmica, pode ser de duas formas. Eu posso fazer calor dividido por variação de temperatura, ou posso fazer massa vezes o Czinho. Então, capacidade térmica, massa vezes o Czinho, que eu acabei de descobrir. Então, o Czão vai ser igual a 125 vezes 0,2. Então, o Czão, que é a capacidade térmica, não confunda com o Czinho, que é o calor específico, vai dar 25 calorias por grau Celsius. Beleza? Agora eu vou ensinar para vocês um truque.
Eu vou fazer isso aqui tudo desaparecer e aparecer mais um problema para a gente resolver. Gostaram do truque? Tá aqui outro probleminha para a gente resolver. Então, eu tenho aqui mais um problema onde a gente vai fazer a aplicação da equação da calorimetria, do que macete, e, de novo, com gráficos. Eu bato nessa tecla, porque aparecem muitas questões com gráficos para vocês analisarem. Vocês têm que acostumar com isso. Então, o gráfico representa a relação entre a temperatura de uma certa quantidade de água de acordo com a quantidade de calor recebido. Então, a temperatura foi variando de 20 para 50 à medida que foi sendo fornecido aqui, ó, um total de 3.000 calorias. Tá? Qual a massa da água que foi aquecida? Ah, professor, mas está faltando dado aí. De fato está faltando, mas é um dado que é trivial, que às vezes pode acontecer de não aparecer em lugar nenhum, que é o fato de que é uma quantidade de água. Se é água, vocês já viram lá no outro vídeo que o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Então a gente pode utilizar isso para resolver a questão, e não dá para resolver sem isso. Então vamos catar os dados ali. Então o que eu sei de informações? Eu sei a quantidade de calor que foi fornecida, que é de 0 até 3.000. Então, 3.000 calorias. Sei o valor do Czinho, 1 caloria por grau Celsius. E sei a variação de temperatura. Variação de temperatura é o quanto que mudou aqui, ó, foi de 20 para 50. Então eu tenho aqui um ΔT de 30 graus Celsius. Então eu vou botar aqui 30 graus Celsius. Está perguntando qual a massa de água. Com isso, eu percebo que exatamente as 4 coisas que aparecem nessa equação estão aparecendo aqui também. Então basta jogar isso tudo lá dentro e descobrir qual é o valor da massa. Então vamos botar lá, que macete. Então 3.000 igual a massa vezes 1 vezes o ΔT, que vale 30. Chuto isso aqui para lá. 3.000 dividido por 30 igual a massa. Então a minha massa vale 100 gramas. Beleza? Resolvido mais um probleminha. Fiquem ligados em mais vídeos de exercício que vão aparecer por aí. Não esqueça, gostou do vídeo? Curte, compartilha, avise seus amigos que está funcionando. Inscreva-se no canal e até a próxima.